Fala galera, beleza? Gente, hoje eu vim falar sobre o novo padrão ideal de memória RAM para as máquinas que têm Windows 11. Eu quero deixar claro, Windows 11. Anteriormente era 16 GB de RAM, só que isso mudou, principalmente com a nova versão do Windows 11, a 24H2. Então, fique até o final do vídeo que a gente vai estar falando sobre esse novo padrão de memória RAM ideal para rodar o Windows 11. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, desde que o Windows 11 entrou, ele veio com um grande problema que é um padrão de memória RAM. Anteriormente, principalmente com o Windows 10, o padrão de memória RAM ideal para o Windows 10 funcionar é 8 GB. Tranquilo, rodava muito bem. 4 GB de RAM era o Windows funcionar no limite. Funcionava, travava algumas coisas, mas funcionava. Aí entrou o Windows 11. Nos requerimentos do Windows 11, está lá 4 GB de RAM. Mas, gente, nunca foi 4 GB de RAM. Todo mundo que instalou o Windows 11 e testou sabia que o limite era 8 GB de RAM. Para funcionar bem, era 16 GB de RAM. Funcionar bem, padrão ideal. 32 GB de RAM, a máquina funcionava muito bem. Mas, gente, aí passou o primeiro ano, entrou o 22H2, que é a nova atualização do Windows 11. Continuou sendo o ideal ser 16 GB de RAM. 4 GB de RAM já não rodava nada direito. 8 GB era o limite para ele estar rodando. Aí entrou o 23H2. O padrão ideal continuou sendo 16 GB de RAM. Mas o que aconteceu? Entrou 2024 com uma nova versão do Windows 11, a 24H2. O que aconteceu? Mudou-se o padrão. 16 GB já não era mais o padrão ideal. E assim, eu posso dizer por experiência própria, porque eu comprei um computador novo em 2024. E meu computador veio com 23H2. Funcionava perfeito, bonitinho, não travava, abria vários aplicativos, jogos funcionavam melhor. Aí veio a atualização forçada do Windows 11 24H2 e aí o negócio desandou. O meu computador começou a travar, começou a dar umas telas azuis, depois que instalou esse novo Windows, o 24H2. E é ali que aconteceu. O padrão ideal para funcionar o Windows 11 não é mais 16, é 24 GB de memória RAM. Com 24 GB de memória RAM, você consegue fazer sua máquina funcionar de uma forma boa. Você tendo o Windows 11 24H2. Aí você vai perguntar, mas 32 GB não é melhor? Sim, é melhor. Mas aí já não é o padrão ideal, é um padrão top. É um padrão top, porque o 32 GB de RAM vai sobrar muita memória RAM para o computador, não vai sobrar muito. 24 GB de RAM não vai sobrar muito. Lembrando que as memórias RAM estão caras pra caramba, devido à guerra da Ucrânia e da Rússia, devido aos tarifaços do Trump, tudo ficou mais caro. E a questão da guerra tarifária aí aumentou ainda muito mais a memória. Então, ficou muito mais caro. Você não vai encontrar uma memória RAM baratinha como barata não, os preços anterior à guerra. Vamos lá, vamos voltar os preços anteriores à pandemia, porque a pandemia foi um dos principais pontos que fez todo equipamento de informática aumentar, depois a guerra e agora o tarifário do Trump.
Então, isso tudo encareceu muito mais os equipamentos, está muito mais caro. Computadores que em 2019, vamos lá, um computador intermediário bom, que custava uns R$ 3.000, hoje, vamos falar a verdade, 6, 7, 8 mil reais. Um computador bom. Bom, não é top de linha. Top de linha é muito mais do que isso, muito mais do que isso. E memória RAM fica muito mais cara, difícil de achar. Houve até aumentos, vários aumentos de memória RAM, então tá bem mais caro. Então, o novo padrão hoje é 24 GB. Aí vocês vão pensar, então eu não vou migrar para o Windows 11, vou voltar para o Windows 10. Só que o Windows 10 vai perder o suporte, né? O Windows 10 vai perder o suporte agora no dia 14 de outubro. E aí, qual é a solução? Fazer a mudança para aumentar a memória RAM, para você não ter perda no seu computador? O certo seria isso, né? Mas também o Windows 11 é uma bomba relógio, né? O Windows 11 é uma bomba relógio, então também não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Mas sim, 24 GB de RAM, você tem 16. Para você ter 24, muitas vezes, muitas placas mães não tem slot para um quarto cartão. Não tem, para um terceiro cartão. Muitas são 2 cartões. Claro, tem placas que tem slot para 4 cartões de memória RAM. E geralmente quem tem 16 tem um pente de 8, outro pente de 8. Para você ter 24, você coloca mais um pente de 4, mais um pente de 8. Aí você vai ter 24 GB de RAM. Então, seria a solução. Comprar. Mas a memória RAM tá cara, né? Tá cara. Isso para computador desktop e para notebook. Como é que faz? Muitos não vão saber abrir o notebook para colocar mais memória. Às vezes os novos notebooks vêm até montados de forma que você não consiga abrir. Você tem que levar na garantia, na assistência técnica. Aí você leva na assistência técnica. Muitos não vão querer colocar a memória que você comprou e vão querer colocar a deles. Eles ganham para isso, né? Ganham para isso. Mas assim, apenas a notícia que eu queria dar para vocês, entendeu? Sobre o novo padrão de memória RAM ideal, que não é mais 16, é 24 GB. O Windows 11, essa história de requisito lá ser 4 GB, isso não é nem aqui na China. Começou já era 8, hoje é 16 e a partir de agora vai ser 24. Esse é o novo padrão. E vamos falar a verdade, quem teve a instalação do Windows 11 24H2 já notou que houve uma redução de performance. E para mim foi uma redução bem drástica, entendeu? Bem drástica. Mas, gente, era isso que eu queria falar com vocês, entendeu? Se vocês querem continuar tendo Windows 11, ou migrar, voltar para o Windows 10, entendeu? Até dia 14 de outubro, vocês vão ter lá a opção de ficar com o Windows 10. Depois do dia 14 de outubro, vocês não têm mais suporte. Aí vocês vão ter que escolher ou migrar para o Linux, ou migrar para o Chrome OS, ou instalar uma versão LTSC do Windows 11, que é muito mais parecido com o Windows 10. Vocês não vão ter grande dificuldade. E nessa versão, o padrão continua sendo 16 GB de RAM. Continua sendo 16 GB de RAM. Na realidade, é 8 GB de RAM, porque esse Windows 11 LTSC é uma cópia do Windows 10. Só que com algumas coisas a mais, entendeu? Uma cópia do Windows 10 com algumas coisas a mais. E aí mudou o nome, entendeu? Basicamente é isso. Mas, gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre esse novo padrão ideal de memória RAM. Passa tecnicamente para ser 24 GB, mas a Microsoft nunca vai admitir isso, mas quem usa o Windows sabe disso, que não é mais 16, é 24 GB de RAM. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo de Espaço Tech. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay de Minecraft, que está muito maneira, e na quarta-feira um vídeo muito maneiro aqui no canal. Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!